Graça e paz, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para juntos falarmos. Hoje daremos início a uma aula, uma palestra, um estudo bíblico, como você queira classificar, falando sobre família. Nosso assunto é o modelo bíblico para a família. E como tema desse assunto, falaremos sobre o porquê das famílias estarem sendo destruídas. O porquê, não é? E daí a gente vai desenvolver esse assunto dentro daquilo que a Bíblia diz. Nem mais, nem menos. Então, por isso, convido você a estar com a sua Bíblia, caderno, caneta, lápis, como queira, para anotar os textos, anotar possíveis questionamentos que você poderá ter, perguntas que você poderá fazer. Então nós iremos iniciar a nossa aula de hoje, nosso assunto, no livro de Tito, carta de Paulo, escrita a Tito, para que a gente possa, daí, a partir de hoje, desenvolver alguns vídeos, desenvolver estas aulas, estas palestras, como eu disse, como você queira chamar, dentro do contexto bíblico, e evidentemente que a gente não vai falar tudo hoje, porque não dá. Eu estou um pouco gripado, não é? Nariz entupido, garganta irritada, mas estamos aqui hoje porque Deus é bom e a sua misericórdia nos permitiu mais uma vez ter esta oportunidade de trazer a você uma mensagem extremamente bíblica, que é a mensagem que traz vida, que traz paz e que nos garante uma vida tranquila e sossegada se a gente obedecer aquilo que a palavra nos ensina. Carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, verso 1 a 5, Paulo diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Exorta os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas ao vinho, mestras em fazer o bem. Então poderão ensinar as mulheres mais novas a amar seus maridos e filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Esses 5 versículos do capítulo 2 de Tito é o ponto de partida para que nós possamos desenvolver ou discorrer sobre esse assunto relacionado ao modelo bíblico para a família. E então eu fiz aqui algumas anotações na minha agenda, como é de costume. E na análise, na busca que nós fizemos, porque isto é um assunto muito amplo, muito longo, não é? E também um pouco complexo, porque isso vai mexer também com a questão da cultura de cada pessoa no desenvolver e no estruturar de cada família. Então, quando Deus criou a família, ele tinha um objetivo para ela como instituição. Foi a primeira instituição que Deus criou, foi a família. Onde o objetivo de Deus era que os seus princípios tivessem a primazia, o primeiro lugar. Porque aonde os princípios de Deus eles têm a primazia, eles são respeitados, eles são valorizados, esses princípios, eles sendo colocados como modelo, como regra, como padrão de vida, ajudarão a cada membro da família
ser um veículo de Deus para outras famílias ou para a formação de novas famílias. Então, uma das coisas, um dos primeiros princípios que Deus deu ao homem na constituição na formação da primeira família foi, como está relatado lá em Gênesis. Vamos conferir? A gente vai falar e vai conferir o que o texto sagrado nos diz. Gênesis capítulo 2, não é? Quando o texto em foco que nós estamos nos referindo, ele começa do verso 18, vai até o versículo 24. Mas o texto base, como o primeiro princípio para que a família ela comece bem, é o desligamento da sua origem. Por isso a Bíblia diz, 2:24 de Gênesis, não é? Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ou seja, a partir do momento que o homem se propõe a unir-se a uma mulher ou uma mulher a um homem, a família que antes era família dele passa agora a ser parentes dele, e a nova família que agora vai ser formada entre um homem e uma mulher. Eles se unirão e a recomendação é deixar pai e mãe. Abrindo um parênteses aqui, quando diz deixar pai e mãe, não é abandonar o pai, abandonar a mãe, ou deixar de visitar, de assistir ou até mesmo de ajudar os pais. Mas quando diz deixar pai e mãe, é como se estivesse dizendo: tome uma nova atitude, uma nova postura de vida. A partir deste momento, você agora vai liderar, administrar, conduzir uma nova família. Então você agora vai deixar aquele lar, aquela casa onde você nasceu, cresceu, se desenvolveu, e agora vai formar a sua casa. E a sua casa agora é formada junto de um homem e uma mulher. E a Bíblia diz que ele deixará o pai e a mãe e vai agora se dedicar, se apegar, dar atenção, seus cuidados, vai ser voltado para a sua esposa, a sua família, aonde agora ele constituiu, ele formou uma nova família. Esse é um dos primeiros princípios na instituição de uma família. O segundo princípio está em Gênesis capítulo 18 e o versículo 19, que algumas pessoas sempre falam do nosso pai Abraão como simplesmente o nosso pai na fé. Deus não escolheu Abraão simplesmente porque ele seria um exemplo na fé. Deus escolheu também Abraão porque Abraão era um homem que estava em busca de guardar os princípios já existentes. E na busca de guardar esses princípios que já existiam, Abraão, ele determinava, ele ordenava a sua casa a guardar os juízos, a justiça, os princípios de Deus, como está em Gênesis capítulo 18, verso 19. Você pode anotar aí, pois o texto diz assim: pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratique a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Esse é o segundo princípio. O primeiro
deixar o seu lar original e formar um novo. E dentro desta formação de um novo lar, de uma nova família, deve ter a observância de guardar os princípios de Deus. Não é? E além de guardar esses princípios, é trazer sobre a sua casa ordem. E dentro dessa questão de ordem, trazer o caminho do Senhor. E dentro da questão de trazer o caminho do Senhor, trazer a justiça e o juízo de Deus dentro da sua família. Porque a igreja, ela não começa no templo, no culto no templo, na reunião de assembleia com os irmãos. A igreja, ela começa em casa. A verdadeira igreja, ela começa em casa. O templo é a extensão da igreja. Quando todos os irmãos estão reunidos no templo, ali chama-se ajuntamento ou assembleia, reunião, onde todos juntos estão congregados, todas as famílias estão juntas, congregadas para adorar o único e verdadeiro Deus. Então, quando Deus fala, sai, deixa o teu lar de origem e forma o teu. E dentro dessa questão de formar, vem a questão também de dar ordem. Quando diz dar ordem, não é ditar. Dar ordem é colocar as coisas em ordem, nos seus devidos lugares. Lembra do texto que nós lemos no começo, na carta de Paulo a Tito? Se você tiver a curiosidade, não é, de ler a epístola de Paulo a Tito, você vai perceber que no capítulo 1 de Tito, o verso 5, Paulo diz: por esta causa eu te deixei em Creta, para colocar as coisas em ordem, para organizar as coisas na igreja em Creta e nas igrejas adjacentes. Então, quando fala de constituir família, fala de sair de dentro de sua origem e formar agora uma nova família, evidentemente, macho e fêmea, homem e mulher, na constituição de um lar. E este lar, ele deve obedecer os princípios de Deus que estão na sua palavra. E dentro desse contexto de observar, né, sair e ordenar, vem aí a questão para a base de solidificação da família. E Jesus diz, lá em Mateus 19:4, que a base para uma família saudável é observar e guardar o que foi dito desde o princípio. O que Mateus diz no capítulo 19, verso 4, quando Jesus fala com os discípulos acerca do divórcio, não é? E é interessante que quando ele questionado, não é, pelos fariseus naquele período, que queriam testar Jesus. E Jesus responde no versículo 4 do capítulo 19 acerca do divórcio, não é? Ele diz: respondeu-lhes ele: não leste que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, olha agora, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então Jesus, ele enfatiza a questão de que a base para uma família saudável deve se olhar o que foi feito no princípio. Ele repetindo: não lestes que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Então o objetivo quando Deus fez o casal é que eles estivessem unidos, não se divorciassem, mas vivessem até que a morte os separe ou até que Jesus volte. E dentro desse contexto ele disse, olha, não leste que no princípio, então dentro da questão do princípio da criação,
Se a gente analisar o livro de Gênesis, Deus fez um homem para uma mulher, fez um Adão para uma Eva, não fez um Ivo para um Adão, nem um Adão para um Ivo, não fez uma Eva para uma Édna. Deus fez Adão, homem, e Eva, mulher. E dentro desse contexto, automaticamente, os princípios exarados que houve um diálogo entre Deus e Adão, isso está lá no livro do Gênesis. E dentro desse diálogo, Deus passou princípios que hoje, não é? A gente tendo conhecimento disso, são chamados também leis orais, que estão em Talmudes, escrito em Talmudes, principalmente nas escolas hebraicas, né? Nas Mishnah e outras linhas judaicas que falam muito sobre as questões das leis que foram passadas verbalmente, de forma histórica. E isso está inserido dentro da cultura judaica e dentro de outras culturas também. Que os princípios de Deus foram passados diretamente para Adão e para Eva, a sua mulher. E Jesus reforça isso aqui, não é? Ele cita: não leste que no princípio o Criador os fez homem e mulher, não é? E no verso 6 do capítulo 19 de Mateus, ele diz: assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem, porque a separação, o divórcio, ele é desenvolvido, ele é programado, ele é desejado, na maioria das vezes, pelo homem ou pela mulher. Quando eu digo pelo homem, eu estou me referindo a ambos, né? Porque eles decidem se divorciar em vez de decidirem em se unir, em solucionar o problema que há entre eles, não é? Então, partindo disso, quando o apóstolo Paulo diz: fala o que convém à sã doutrina, como ele diz em Tito 2:1, fala o que convém à sã doutrina. Sã, a palavra sã vem de saúde, de saudável, não é? Doutrina é ensino. Então Paulo diz: fala o que convém à sã doutrina. E quando Paulo escreve esta carta a Tito, o cânon, o Novo Testamento ainda não estava fechado. As cartas estavam sendo enviadas, ainda não tinha sido inserida dentro do cânon bíblico de uma forma geral, ou seja, na composição dos 66 livros da Bíblia. A igreja do Novo Testamento, ela usava como base, como ponto de ensino, como ponto de doutrina, tudo que estava escrito na lei, nos salmos, nos profetas e na Torá. Então a igreja do Novo Testamento, ela foi ensinada, fortalecida, de acordo com aquilo que já existia escrito. Posteriormente, entende-se, sabe-se, conhece, dentro do contexto histórico, foi quando o cânon se fechou e formou o livro chamado Bíblia, né? Que é composto de 66 livros, que passaram-se 1.600 anos para serem escritos, com 40 autores diferentes, de lugares diferentes, não é, de famílias diferentes, de níveis de conhecimento diferentes, mas que todos foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando Paulo diz, fala o que convém à sã doutrina, Paulo está querendo dizer, fala o que realmente é. Fala o que realmente foi dito e ensinado desde o princípio. E quando Paulo fala isso, ele começa a trazer algumas recomendações sobre a formação da família. Então ele traz conselhos ali a Tito sobre ética, sobre moral e sobre espiritualidade. E Paulo começa dizendo que ele deve exortar os velhos a que sejam temperantes, respeitáveis,
sensatos, aí ele está falando de ética. Ética e moral. Olha, temperantes, uma pessoa controlada. Respeitável, que respeita e se dá ao respeito. Sensato, uma pessoa consciente, uma pessoa que tem entendimento, uma pessoa sábia. Depois ele começa a falar da questão da saúde espiritual. Sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres idosas sejam semelhantemente sérias. Olha, ele começa a falar novamente de ética. Falou de ética para os homens, para os idosos, e agora ética para as mulheres idosas. Semelhantemente, as idosas sejam sérias no seu viver, como convém agora às santas, lado espiritual, como convém às santas. Não caluniadoras, ética. Não dadas a vinho, mestras em fazer o bem. Aí ele diz, então elas poderão ensinar as mulheres mais novas a amar seus maridos e filhos, ética e moral. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Veja que coisa linda. Paulo começa a dizer que Tito fala o que convém a essa doutrina. O que convém a essa doutrina é o que foi dito desde o princípio. Jesus reforça isso. Que no princípio não foi assim, porque tudo que hoje nós sabemos começou lá no Gênesis. Deus já instruiu, Deus já orientou, Deus já passou o que Ele queria para nós homens. O que acontece é que a gente está mais preocupado com outras coisas, como diz Eclesiastes 7:29, que o homem buscou para si muitas invenções, e nessa busca de invencionice, ele se desvia, se afasta do alvo principal, que é os ensinamentos bíblicos. Bíblico, aquilo que a Bíblia tem, sem aumentar nem diminuir. Então, dentro desse contexto, o desenvolvimento e o crescimento saudável de uma família vai depender de princípios éticos, morais e espirituais. Foi o que eu li aqui. Os velhos equilibrados, no caso, os homens equilibrados, respeitáveis, sensatos e espirituais. Saúde na fé. As mulheres idosas que sejam mulheres sérias, que tenham compromisso com o que é correto, com o papel de mulher de verdade. Porque tem mulher que é mulher porque nasceu biologicamente mulher, mas não cumpre o seu papel dentro dos critérios bíblicos, no sentido de gerar filhos, cuidar bem da casa, amar o marido, amar os filhos e estar submisso àquilo que a palavra diz. E a palavra diz que elas devem ser submissas a seus maridos para que a palavra não seja blasfemada. Não é eu que estou dizendo, é o texto que está dizendo. Então é importante que dentro do desenvolvimento e crescimento da família, para que ela cresça de forma saudável e equilibrada, ela vai depender da observação e do cumprimento dos princípios. Se isso não for observado, se isso não for praticado, se isso não for colocado em evidência na vida da mulher e do homem, a família não vai crescer equilibrada. Porque quando a gente prioriza os princípios de Deus, a casa é edificada, porque os princípios de Deus estão lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. Porque quando a gente coloca os princípios de Deus dentro da casa, como Abraão fez, ordenando,
o caminho do Senhor dentro de sua casa para praticar a justiça e o juízo. Quando a gente coloca esses princípios, Deus traz a unção do Espírito. E a unção do Espírito consolida o ensino. A unção do Espírito quebra as barreiras. A unção do Espírito Santo vai fortalecendo o coração de toda a família. E se você ler o Salmo 127 e o Salmo 128, que falam de família, ele começa dizendo que Deus edifica e que as crianças são heranças, são bênção do Senhor, que as crianças, que os filhos são flechas de Deus na mão dos pais, que podem ser usadas da forma correta. Se forem usadas da forma correta, a família vai crescer equilibrada, saudável, estabilizada, tanto ética como moralmente e espiritualmente. Então, que Deus, nessa primeira aula que nós tivemos, nessa primeira palestra, diálogo, como você queira chamar, que você possa entender, refletir, analisar tudo que eu falei, confira os textos bíblicos, anote suas perguntas e, querendo Deus, no próximo vídeo nós estaremos aqui para responder a você e dar sequência a esse assunto tão importante sobre família, sobre lar, sobre casamento, e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Eu sou o pastor Silvio Vieira, pastor da Igreja Batista Missionária Aliança em Recife, Pernambuco. Continuo orando por você e peço a sua oração por mim e pela minha casa, para que o Senhor continue sustentando a minha casa. Porque se o Senhor não edificar, em vão trabalha os edificadores. Deus te abençoe e até a próxima, querendo Deus.